Bom, nós estamos de volta falando do papel do mediador na solução de conflitos. E quanto mais cedo a gente começa a se exercitar na solução desses problemas por meio do diálogo, mais fácil vai ficando. A gente vai conhecer agora um projeto que está sendo usado em 10 escolas municipais no Rio de Janeiro, em que o mediador, esse projeto, ele é uma criança, um aluno da escola. A Aline foi a uma dessas escolas. Está funcionando, Aline, pelo que você viu? Está funcionando muito bem. É uma ideia que a prefeitura também teve de colocar esse projeto dentro de escolas que ficam dentro de áreas conflagradas, dominadas ainda por não pacificadas. Tráfico de drogas, exato, ainda não pacificadas. E funciona porque as crianças já convivem com aquela violência toda do entorno e quando chegam na escola já levam aquele ranço de violência. Esse projeto acaba tratando para apaziguar e ensina as pessoas também essa capacidade do diálogo. É bem interessante, eu adorei o projeto. Vamos dar uma olhada. Essas escolas onde a gente começou são caracterizadas pela violência do entorno. Mas uma criança que tem um comportamento violento não significa uma criança violenta. As crianças são iguais em todos os ambientes, os problemas são muito parecidos. Eu digo que são todas as cores de uma mesma palheta, mas em combinações que às vezes mudam o tom. A gente trabalha a realidade de cada local. Gabriela é advogada e se especializou em mediação de conflitos. Sempre atuou dentro de empresas e resolveu criar o projeto para também resolver problemas de convívio no ambiente escolar. A gente gosta de trabalhar com todas as tribos da escola, porque o grupo de mediadores precisa ser legítimo para toda a escola. Durante o treinamento, alguns não ficam, porque não se sentem bem com aquela lógica, mas os que ficam realmente têm uma profunda transformação na sua forma de se comportar e, sobretudo, de tratar os outros. A gente pode até voltar a se relacionar. O aluno mediador tem a função de escutar os colegas mantendo a imparcialidade. Ele também orienta as partes em conflito, tentando buscar a solução imediata para o desentendimento. Que a gente possa entrar num acordo e ser mais amigas. Eu ajudo as pessoas a se entenderem quando rola alguma briga, alguma confusão, para elas poderem voltar a se entender, a conversar, a virar amigo novamente. São pessoas que já têm problema, por exemplo, tem problema em casa, na família, e acabam trazendo essas coisas para cá, para a escola. E entram em conflito, porque são pessoas que pensam diferente, vêm de lugares diferentes, famílias diferentes. Então, é muito fácil haver o conflito. Eu acredito que quando o aluno aprende essa habilidade do diálogo, ele começa a repensar antes de tomar certas atitudes que seriam automáticas, que seria uma busca mais pela violência. Ele passa a tentar conversar mais com o outro e passar qual é a mensagem do que ele realmente quer e precisa. A gente tem percebido que isso tem dado certo aqui dentro. A gente está aqui com a Eliane Ferreira Silva, que é diretora da Escola Municipal Souza Carneiro. Eu queria que você contasse pra gente como é que era a escola antes desse projeto. Bem, bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou há um ano nessa escola e essa escola passou por um processo muito difícil, né, nos últimos anos. E quando eu fui para essa escola, eu já fui meio que em missão, né? É uma escola, foi dito para mim que a gente não pode errar. E o que eu levei para essa escola? Uma experiência de 22 anos, nada menos do que no Complexo da Maré. Né? E se por um lado a experiência serviu em alguns momentos para eu adquirir ferramentas mais eficientes e mais rápidas para lidar com a questão da violência, por outro eu me deparei também com situações muito diversas daquela que eu estava vivendo, que embora essa escola não fique dentro de comunidade, ela atende a comunidade da Kelson. E o que foi mais interessante nesse trabalho, né? Primeiro que ao chegar na escola você ouve "Bem-vindo ao Carandiru". E quem conhece a história triste que foi o Carandiru para a nossa história do Brasil não pode ouvir de forma tranquila que a escola... Esse comentário sobre uma escola, claro. Então foi um trabalho de muitas desconstruções para começar a construir, né? Primeiro devolver para eles o que é isso? Isso aqui é o Carandiru, né? E a partir daí você percebia uma descrença muito grande, né? Uma descrença que se mostrava no comportamento de um com o outro, na relação dos professores. Eu lembro que quando eu cheguei, e eu fui com uma equipe de 3 pessoas, eles não nos conheciam, fomos com um projeto na bolsa e com um compromisso profissional, né? E um professor disse para mim, eu te desafio a colocar 5 páginas numa reunião dentro dessa escola. Então aquilo foi o primeiro desafio, né? Porque o pai é extremamente importante nesse processo. Eliane, como é que foi para convencer os alunos? Quer dizer, quem que vocês selecionaram para ser os mediadores? Na verdade, assim, não houve uma seleção. Houve uma conversa sobre o projeto
E é como já foi dito aqui, a mediação é uma escolha, né? Eu quero fazer parte desse processo, eu estou disposto a experimentar outras formas de negociação. E os alunos concordaram, se ofereceram para fazer parte desse projeto, né? Os pais entenderam? Entenderam. Alguns duvidaram, inclusive, da capacidade, né, desse aluno com esse histórico tão violento mudar esse comportamento. Mas, é como eu disse, né, o projeto foi um encontro, até porque os princípios do projeto, baseado no diálogo, foi um encontro dos princípios da gestão, que já vinha devolvendo para esse aluno uma possibilidade de mudança, uma crença de que aquela realidade poderia ser diferente. E aí o casamento foi perfeito. A rotina na escola está melhor? Você sente ela mais harmônica, mais tranquila? Nossa, nem se compara. Os próprios alunos, né, eles estranham quando eles ouvem falar de Carandiru, e agora voltou à mídia, né, a história do Carandiru. Eles estranham, né? E eles contam, às vezes, pra gente, nossa, aqui no refeitório era horrível, diretor, essa hora. Eles mesmos olham para essa realidade e a sensação que a gente tem, né, é que eles eram produto de um discurso que produziam aquele sujeito violento. Na verdade, quando a gente experimenta a mediação, o diálogo, isso é feito o tempo todo, quando eles vão à secretaria, né, porque aconteceu alguma coisa, o que a gente tenta mostrar para esse aluno é que ele precisa pensar como ele está sendo, ele não é, né? Inclusive, experimentar um outro poder, porque a violência para eles era uma forma de poder. E quando esse poder se dilui, é preciso botar outra coisa de lugar, né? Tem uma escola que se propõe um trabalho de protagonismo juvenil, não pode abrir mão do diálogo. E quais eram os seus problemas mais frequentes? Que assim, que a mediação foi necessária em que situações? Muito preconceito, né? Mesmo? Em relação a alunos homossexuais, cor, o fato de morar em comunidade, ser favelado. Então, isso gerava uma série de confusões. Agora, o muito interessante é que quando eles começavam a conversar com a gente, né, a gente percebia que grande parte das brigas envolvia pessoas que nem estavam ali no momento para ser mediados, né? Começa assim, não, porque fulano me disse no baile. Aí a gente começa a coisa vai crescendo, né? Crescendo. Então, o que foi fundamental nesse trabalho? Botar o aluno para falar. Ouvir, né? E ouvir o aluno, né? Ou seja, nós assumimos um papel de escuta. Então, a sala da direção é mais um espaço para ele falar, e para muitos daqueles alunos, a escola é o único lugar onde ele tem a fala garantida, né? São alunos, muitas vezes, silenciados em famílias, na comunidade. Então, colocar o aluno para falar foi muito importante. E você tira o aluno do papel de agressor e de vítima. Não, você coloca ele como um ator social, um ator pacificador. Então, ali ele está com o papel de pacificador. Ele não é mais um agressor, uma vítima, não. Ele vai ouvir e vai também atender também as demandas e necessidades. E eu achei muito impressionante a forma como eles se colocam, como eles se posicionam, como eles têm argumentos para conversar, como falam bem sobre o projeto. Né? Todos eles são treinados, assim, tem uma metodologia para eles fazerem perguntas, para eles aprenderem. E tem alguns que já querem virar facilitadores e conciliadores. Eles querem já seguir mesmo pela área do direito, sabe? É bem engraçado, é bem interessante. Isso é legal porque, como já foi dito aqui, a direção das escolas estão muito sobrecarregadas, né? Por uma série de conflitos que a gente vem acompanhando pela mídia. E na medida em que esses alunos começam a experimentar o entendimento entre si mesmos, né? Além disso gerar maturidade, protagonismo, tira um pouco a sobrecarga da direção. Porque às vezes os próprios professores têm dificuldade de mediar, né? Então a gente lá criou uma espécie de hierarquia, né? Alguns problemas o aluno tenta resolver com o colega, se ele não conseguir, entra a mediação, e os casos mais graves, aí sim, eles mesmos sentem necessidade. Fátima. Não, isso aí eu quero que leve à direção, porque já passou dos limites. Muito aí bem. é muito interessante que a gente experimenta outras formas de ser e estar na escola, mais pautada no diálogo e, consequentemente, uma redução, assim, sensível da violência, dita pelos próprios só pais. que um mantra que eu aprendi, para quem não tem um conciliador, para quem não tem um facilitador, que é algo que eu uso na minha vida, que acho que funciona, você programa o seu cérebro. Quando você fica com muita raiva, seja de um vizinho, seja do trânsito, seja na escola, você coloca assim, sai rancor, entra amor. Sai rancor, entra amor. Faz isso em casa que funciona. Tira o rancor, entra o amor, pronto, você consegue colocar. Não, eu tenho certeza que essas crianças que trabalham na escola, essa mediação, elas vão para casa
com outro comportamento, às vezes, quem sabe, vão conseguir até mediar conflitos internos nas suas próprias residências devagarzinho. Viram multiplicadores. Aquela sopinha, comendo pelas beiradas e aos poucos, quem sabe, vão influenciar no funcionamento dessa residência. E Fátima, uma coisa muito importante também é não se colocar como humano que está querendo humanizar o inumano. É importante a gente se colocar nessa relação como igual, né? Exatamente. Que tem seus momentos de fúria, mas que aprende, através do diálogo, outras formas de ser e estar na sociedade sem que seja a linguagem da violência. Porque quando ela chega é porque o diálogo não existe mais. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada a todos que ajudaram a gente a falar sobre esse assunto.